essa crise ela é generalizada, ela não é restrita à esfera federal. Há um certo vício nosso analista em olhar para o federal e esquecer o subnacional. É uma crise que se manifesta em diversas esferas da federação e que tem uma enorme heterogeneidade, tanto na sua profundidade quanto na sua capacidade de resposta. Eu chamo a atenção a essa questão da crise fiscal como o principal problema a ser resolvido macroeconomicamente nos próximos anos. Isso não será resolvido no curto prazo, menos pelo que tem sido o grande tema do debate, que é a condição fiscal da União, mas principalmente pela sua dimensão subnacional, estados e municípios. Ao contrário das demais administrações públicas, o governo federal dispõe da capacidade de fazer política monetária. E isso sempre sempre criará um caminho possível para uma solução de crise fiscal, que não é possibilitada por estados e municípios, e que são muito heterogêneos no seu nível hoje de dificuldade fiscal. Lembrando, o estado do Rio de Janeiro, onde a gente está, é um dos estados que sofre mais com isso, mas nós não somos nem o precursor. O estado do Rio Grande do Sul está em crise aguda há pelo menos mais de ano. O estado do Espírito Santo, existem unidades da federação, existem municípios em condições muito ruins, enquanto que outros estados e outros municípios, por razões diversas, seja porque adotaram estratégia mais conservadora no seu endividamento, seja porque tem menor dependência de um conjunto específico de commodities que tiveram perda no mercado internacional, o caso do petróleo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, seja porque se beneficiam de algum tipo de boom. Existem unidades da federação que percebem esse movimento de forma muito diferenciada. E isso cria uma assimetria muito grande na capacidade desses entes federativos que são, em última instância, os responsáveis pela gestão do bem-estar da população. E as dificuldades que esse setor, que essas administrações vão encontrar para reequilibrar suas contas, sem poder recorrer ao que o governo federal pode, que seria o poder de emissão de moeda, de senhoragem, ou até mesmo a sua limitação na capacidade de endividamento, torna a capacidade de recuperação dessa crise mais lenta e mais heterogênea. Ou seja, eu estou chamando a atenção para um aspecto que é pouco comentado. A crise que nós vivemos é espacialmente diferenciada. Ela ataca muito mais um conjunto, sub-regiões do território nacional, em outros ela passa quase despercebida. E exatamente porque essas administrações que estão em situação pior estão tomando atitudes dramáticas, tentando ao máximo rolar o seu endividamento em condições muito piores, elas terão dificuldade maior de sair, o que torna a duração dessa crise mais longa e, do ponto de vista social, mais dolorosa. Por quê? Porque essa dimensão social da crise é relacionada diretamente à capacidade das administrações públicas proverem serviços. Então, há uma dimensão social da crise fiscal que se manifesta especialmente em serviços que são providos por administrações públicas que podem estar muito quebradas, mesmo que o seu vizinho do lado esteja numa situação relativamente confortável. Estão falando em moradia, em saneamento, educação, saúde, segurança pública, mobilidade. Existe uma demanda de infraestrutura urbana e rural
que é tradicionalmente provida pelos entes subnacionais, dependendo do problema, parte por estados, parte por municípios, e essa agenda fica retardada. Como a crise tem uma dimensão espacial, ou seja, a economia não existe no vazio, a economia, a sociedade, ela existe num espaço. E como essa crise é percebida de forma bastante heterogênea ao longo do espaço, então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é isso, é a necessidade da gente entender essa manifestação diferenciada até para poder, na medida do possível, formular políticas públicas que possam, de alguma forma, atenuar ou resolver essas questões. E não discutir o conceito de crise como uma panaceia, não como uma panaceia, mas como um problema homogeneamente distribuído em todas as áreas, em todas as regiões. Mas voltando à ideia de que existe um componente espacial heterogêneo nessa crise, existe um outro elemento que vem trazer uma dimensão mais dramática ao momento atual, que a gente efetivamente pode classificar como crise, que é a crise climática. Eu chamo a atenção do termo crise climática e não crise ambiental, porque as questões relacionadas ao meio, ao espaço, ao ambiente, elas são muito diversas. E em determinados aspectos nós tivemos avanços, em outros não. E o que realmente a gente tem de diferente nesse momento do século XXI é a realização pelo ser humano de que as suas ações acumuladas no tempo podem modificar todo o seu espaço, e não apenas um pedaço, não apenas algo que eu consiga controlar. A crise climática traz uma série de implicações. Aqui eu estou, obviamente, partindo da premissa de que os modelos desenvolvidos e aceitos por mais de 95% dos cientistas que trabalham com o tema, tá? De que esses modelos e esses indicadores, de fato, mostram que há uma ruptura com o que seria um padrão climatológico dado por razões estritamente naturais, com a introdução de elementos antrópicos, concentração de gases de efeito estufa, que trazem modificações climáticas que tornam o clima mais imprevisível. O que isso tem como consequência? Isso tem consequência nas duas esferas em que a gente trabalha a política climática, a esfera da mitigação e a esfera da adaptação. Eu vou falar primeiro da esfera da adaptação. O que é adaptação às mudanças climáticas? É saber que, de fato, há alterações climáticas que já estão ocorrendo e se acentuarão ainda mais no futuro, e que é necessário tomar atitude para se proteger, para se defender, para se adaptar a essas mudanças. Qual é a natureza principal dessa mudança climática? É o aumento da instabilidade e da variância. O grande problema das mudanças climáticas não é exatamente apenas o aumento da média de temperatura. O problema das mudanças climáticas é que, muito mais do que a média, aumenta a variância. Variância significa que eventos extremos, situações atípicas, situações que não eram normais, que não eram esperadas de acontecer, passam a ser cada vez mais frequentes. Isso significa inundações, secas, ondas de calor, ondas de frio, todo tipo de evento extraordinário que cria uma pressão muito grande exatamente sobre as administrações públicas. E quais são as administrações públicas mais pressionadas? São exatamente as subnacionais. Ou seja, se por um lado eu tenho uma crise fiscal
que reduz ou mesmo em alguns casos impossibilita que essas administrações subnacionais formulem políticas e ações em prol da comunidade, do coletivo, eu tenho um agravamento das pressões que vão aumentar a demanda sobre esses setores. A gente tem estudado muito a questão dos desastres climáticos, em particular aqui no estado do Rio de Janeiro. É nítido no aumento do número de situações de desastre, estado de calamidade e as consequências que isso trazem, tanto de ordem material, ou seja, que vão desde perda de residência, de estrutura, até a impossibilidade da atividade produtiva acontecer. Quando você tem uma situação de grande calamidade, você tem uma paralisação completa das atividades econômicas, tá? Mas também as perdas relacionadas ao humano, que vão desde consequências de curto prazo, que são relacionadas a esses grandes desastres que chamam mais atenção, e infelizmente nós tivemos o pior desastre de natureza climática aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi o desastre da Serra Fluminense em janeiro de 2011 e que significou a perda de aproximadamente 1.000 vidas humanas. Mas também os problemas crônicos. Por exemplo, um clima mais quente e úmido tornará mais propício a propagação de doenças tropicais, em particular a proliferação de mosquitos. Se nós já achávamos ruim lidar com um mosquito que transmitia febre amarela, felizmente controlada, mas dengue, e nós descobrimos que não havia apenas um tipo de dengue, existem vários tipos de dengue, acabamos de descobrir que esse mesmo mosquito transmite doenças de consequências ainda desconhecidas, chikungunya e zika. E isso tem um efeito regressivo muito grande, porque as comunidades com menor capacidade de se adaptar ao aumento da proliferação de vetores transmissores de doenças como esses mosquitos sofrerão mais. Outros problemas relacionados a desastres estão na questão da inadequação de vários assentamentos humanos, seja porque estão muito próximos a áreas que vão ser alagadas. Muitas vezes você vê a imagem da casa construída na beira do rio. Lamenta, aquela casa não pode estar ali, porque aquele rio, a probabilidade daquele rio inundar é cada vez maior, seja ela está numa área de encosta. Ou seja, grosso modo, o que a favela é uma comunidade que foi estabelecida numa área que era socialmente depreciada exatamente porque você não poderia construir ali, beira de rio e topo de morro. E justamente porque era uma área depreciada, aquela área é abandonada e por isso acabou sendo ocupada. Só que as razões que levaram originalmente aquela área a ser considerada uma área de não habitação vão se tornar cada vez mais acentuadas, ou seja, o risco de inundação, o risco de deslizamento vai aumentar. Ou você vai ter que arcar com uma política pública muito cara para estabelecer sistemas de salvaguarda, ou você vai ter que ter uma política de reurbanização dessas comunidades. Ambas requerem financiamento, que a gente sabe que vai estar mais limitado. E a gente pensou muito, não pensando no Rio de Janeiro, estou pensando na Angra dos Reis. Tem um estudo da COP que considera que cerca de 1/3 da população de Angra dos Reis tem que ser realocada. Vocês imaginam ter que realocar 1/3 da sua população porque a sua população está em área de risco. E se o risco é de fato concreto, ele vai se manifestar. Então, a pergunta dos desastres climáticos passa a ser não mais se vai acontecer, mas onde e quando. E, novamente, a capacidade de resposta ao desastre vai ser heterogênea, porque um município que tem uma política de prevenção, que tem uma defesa civil equipada, que tem uma capacidade mínima de resposta, terá
um nível de sofrimento menor daquele outro município que, justamente porque não tem recurso, não tem um plano de desastre, não tem uma defesa civil operante, não tem um mínimo de capacidade de lidar com as consequências disso. Mudanças climáticas são profundamente injustas. São injustas porque quem mais contribuiu é que menos sofre com o seu problema. E, em geral, quem mais sofre é quem menos contribuiu para o seu problema. E o que a gente percebe é que esse conjunto de passivos ambientais que vai se acumulando começa a dar problema. Estoura uma represa que já tinha recebido um laudo, nesse caso não é no Rio de Janeiro, estou falando aqui do acidente em Mariana. A Samarco havia recebido um laudo pelo Ministério Público de Minas Gerais, dizendo que aquela represa estava em situação crítica, com risco de rompimento, e que pelo menos se fizesse um sistema de alerta à população. Não aconteceu e as consequências foram caríssimas, seja pela questão das inundações, seja para o outro lado, que é a questão da falta de chuva, que tenderá a se acentuar, ou seja, a frequência de períodos de seca, tanto de seca por períodos muito longos ou por chuva fora da hora, tenderá a aumentar, e isso novamente trará consequências para os de menor capacidade de resposta, de adaptação. E isso tudo estoura na mão de quem? Do poder público. O passivo ambiental de hoje é o passivo fiscal de amanhã. E como esses passivos ambientais se concentrarão em áreas onde a capacidade do poder público vai estar diminuída justamente por ele estar com uma crise fiscal, a gente espera, infelizmente, de que situações de crise, num sentido mais real da palavra, menos abstrato, de crises de calamidade, de crises de sofrimento, de morte, de doença, aumentarão. Isso é o final dos mundos? Não, porque outro pedaço do país terá capacidade de resposta, terá capacidade de adaptação, ou seja, heterogeneidade. E quem tem a maior capacidade de resposta sairá melhor. Se você projeta isso no longo prazo e assume que quem tem a melhor capacidade de planejar no longo prazo tenderá a ter resultados melhores no longo prazo, a gente espera um aumento da desigualdade regional nesse país, desigualdade espacial. Uma outra dimensão da crise climática é a necessidade de estratégias de mitigação. Mitigação significa o que fazer para tentar reduzir o problema. Essencialmente, o que fazer para controlar o aumento da concentração de gases de efeito estufa. E o Brasil anda no sentido contrário ao que diz o mundo, como se nada acontecesse. É impressionante como não só o governo federal como um todo, obviamente aqui eu vou excluir a pequena parcela do Ministério do Meio Ambiente, a pequena parcela do Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem alertado sobre o problema, mas a maneira pela qual são construídos os programas econômicos, mas também o legislativo, os governos estaduais, os executivos estaduais, municipais e inclusive boa parte da academia, do pensamento nacional, que ignora. É para mim gritante como a questão do combustível fóssil no Brasil é percebida de forma assimétrica em relação ao resto do mundo. Quer dizer, há uma declaração objetiva, uma série de planos e medidas dos países envolvidos para a saída do petróleo. E no Brasil se tem ainda a ilusão de que será o pré-sal que vai retirar o problema, que vai ser a grande origem de recursos para o país, quando na verdade o resto do planeta está tentando se livrar do pré-sal. A última novidade agora são os planos de descomissionamento futuro de fábricas de motores de explosão. Então, os países do norte europeu começam agora a datar quando os motores a explosão vão sair de mercado. Então, isso causa para mim um enorme contraste quando eu vejo
tanto dos governos anteriores quanto do governo atual, a crença de que será pela extração desse recurso a solução do problema. É claro que é uma fonte importante de financiamento, tem que ser considerada, mas imaginar que isso é a ferramenta de desenvolvimento de longo prazo é supor que todos os países envolvidos, ou alguns países em desenvolvimento, a China tem uma série de programas muito importantes na busca de fontes alternativas, é supor que todos eles estão blefando e que nada disso vai ocorrer. E em particular, me chama a atenção como um pedaço da intelectualidade desconsidera e mesmo menospreza isso. Quando você vai a um seminário sobre desenvolvimento econômico no Brasil, isso nem é tocado. Quando você vai a um evento sobre os rumos do Brasil, é como se essa questão climática fosse uma firula, uma frescura. Quando todos os países não apenas estão fazendo isso, como estão começando a adotar medidas. Mas o setor financeiro começa a precificar isso. Fundos de pensão e outros investidores de longo prazo começam a falar de bolha de carbono, que são os investimentos, os ativos que vão ser acumulados num recurso que eu estou dizendo que eu vou limitar. Pra vocês terem uma ideia, o Reino Unido tem a meta de, em 2050, emitir 1/3 do que emite hoje. Pô, é 2050, mas 2050 é um horizonte que tem que ser pensado no desenvolvimento industrial. E se eles estão planejando por reduzir, chegar a 1/3 em 2050, eles têm que começar já. Ou seja, de que em 2020 eles vão estar emitindo menos do que em 2016, em 2025 menos do que em 2020, por aí vai. Isso é desconsiderado. A outra é a nossa hipocrisia com a questão do espaço florestal. Hipocrisia porque nós temos uma relação muito dúbia com a floresta. Por um lado, nos orgulhamos do verde das nossas matas, que está na nossa bandeira nacional. Então, quando tem abertura de Copa do Mundo e abertura de Olimpíada, e é um tal de indígena para cá e fauna para lá, e você vê arara, e você vê todas as belezas naturais, mas quando você parte para a política real, o que você vê é a desconstrução do pequeno e pouco aparelhado aparato institucional de proteção dessas áreas para você seguir no projeto do país exportador de commodity como grande saída. Ou seja, eu falei de uma commodity mineral, que é o petróleo, e nós temos a outra, que é a soja, é a carne, que vão ser a solução do país, que não são solução do ponto de vista ambiental, muito pelo contrário, haverá uma pressão grande do ponto de vista climático, porque quanto menos floresta, mais carbono você emite, mais boi, mais metano ainda, lembrando que o boi, ele come capim. O capim captura o dióxido de carbono através de fotossíntese, e o boi, ele transforma esse carbono capturado por fotossíntese em metano, ou seja, o mesmo átomo de carbono que a planta capturou do CO2, o boi vai transformar em metano, que tem um poder de aquecimento global 21 vezes maior do que o dióxido de carbono. Ou seja, nós estamos apostando no setor que é mais complicado do ponto de vista de emissão. Há um esforço do Ministério da Agricultura, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério do Meio Ambiente, que é o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, mas que toca ali na franja, na crosta, mas o coração do modelo é feito para que tenhamos ainda mais expansão de fronteira e etc. Qual é o agravante disso? É que esse espaço florestal, ele também não é apenas decorativo, ele não é apenas um estoque de carbono que está sendo preservado. Ele é também provedor de serviços. E de que serviços? E aí a ironia máxima. Uma das coisas mais importantes que o espaço florestal protege é o corpo hídrico. E esse corpo hídrico tem sido fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto produtivo. Nossa agricultura é basicamente uma agricultura que depende do rio perto, da chuva.
é uma agricultura muito intensiva em água, de longe o maior consumidor de água no Brasil é o setor agropecuário, e também energético, porque o setor energético é fortemente dependente da hidroeletricidade. E quem protege o manancial, quem protege em última instância a estabilidade do sistema hídrico é a floresta, tanto no seu papel de proteção, de evitar erosão, de garantir que haja menos assoreamento, que haja infiltração no lençol freático, mas algo que a gente está começando a entender agora, que são os rios voadores, que são os movimentos de chuva causados por aerossóis que são emitidos pela floresta. Em última instância, podemos dizer o seguinte: reduza a floresta na Amazônia, reduzirá a chuva em São Paulo. E não sou eu que estou dizendo isso, quem está dizendo isso é praticamente todo o conjunto de cientistas brasileiros e estrangeiros que têm discutido a questão dos rios voadores. Que consequências isso traz? Agora eu vou voltar com o problema da dimensão climática. Há uma expectativa de que períodos de longa estiagem vão se acumular, vão crescer. E exatamente quando mais necessidade eu tenho de proteção, eu estou reduzindo as nossas florestas. Lembrando que o Brasil tem a ridícula meta assinada pela presidente Dilma de acabar até 2030 com o desmatamento ilegal. O nosso compromisso no Acordo de Paris foi de acabar com o desmatamento ilegal até 2030, não acabar com o desmatamento. Tá? O nível de pobreza que esse aparato institucional de controle tem. A crise climática, portanto, está associada ao agravamento das condições hídricas de um país que é extremamente dependente de água, seja para as suas cidades, mas para a sua agricultura e para a sua energia. E essa crise, ela se manifesta, ora, na região sudeste, ora na região centro-oeste, quase sempre na região nordeste, mas ela tem uma característica de quase permanência, no sentido de que esses eventos extremos, de alguma maneira, acabam sempre afetando, impactando um pedaço do país. Por um lado, pelos eventos de chuva, enxurrada, deslizamento, nos outros por causa de escassez. E no caso específico de escassez, nós temos um problema muito grande que está no Cerrado, porque o Cerrado é o grande supridor de água do país. Os principais rios saem do Cerrado. E o Cerrado hoje sofre a maior perda de áreas florestadas, que coloca em risco exatamente um dos elementos mais preciosos que o Cerrado nos oferece, que são seus rios. E essa crise hídrica pode afetar significativamente o setor agrícola, porque o setor agrícola é muito dependente de chuva e de água captada localmente. Vai afetar o setor hidrelétrico, porque nós temos ainda uma enorme quantidade de energia dependendo de um volume de água, um fluxo, melhor dizendo, de água estável em grande quantidade. E, de forma geral, coloca em risco as opções que o Brasil tem escolhido como inserção no mercado internacional. Grãos, carne e produtos intensivos em energia. Então, a nossa aposta, o que se propõe, o que estava sendo proposto, o que se propõe o governo atual, que não tem grande diferença nesse aspecto, que é uma reprimarização, expansão de atividades intensivas em recursos naturais e mesmo dentro do setor manufatureiro, atividades que são muito intensivas em matérias-primas e energia, elas são de risco crescente, porque a disponibilidade desses elementos fica ameaçada num cenário em que essa instabilidade climática será cada vez maior.
e com uma capacidade de resposta do setor público limitada por essa crise. E, infelizmente, eu não vejo no debate atual nenhuma discussão de longo prazo. Eu vejo uma discussão muito rasa, muito rasteira, de um grupo que foi alijado do poder dizendo que o outro grupo era mais corrupto ou que ia fazer coisas, e uma autoilusão de que havia um modelo nacional de desenvolvimento diferente. Eu não vejo isso, eu vejo muito mais continuidade, como eu digo, eu vejo muito mais o fim de um ciclo do que o início de qualquer coisa, sem que a gente esteja de fato propondo alguma coisa minimamente sintonizada com as perspectivas que o resto do mundo tem para o século XXI. Muito pouco para a gente na questão de inovação, na questão de uma economia de baixo carbono, mas de alta inteligência, muito pouco com aproveitamento de serviços que tenham a capacidade de incorporar valor. E, do ponto de vista mais específico dos assentamentos humanos, especialmente nos grandes centros urbanos, um total desprezo pelas consequências que já são 20 anos que o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, tem alertado. Eu convido vocês a pegarem os relatórios que o IPCC produz, pego de 91, 95 e por aí vai, e vejam o seu sumário executivo, e vejam o que se previa, e verifiquem com o que está acontecendo. E vocês vão se surpreender que a maior crítica que se pode fazer ao IPCC é que ele tem sido extremamente conservador. O ritmo de dramaticidade dessas mudanças é muito maior do que o esperado. Ele, por exemplo, falava: vai haver refugiado climático, espere por uma grande onda de refugiados de áreas que sofrem e não têm capacidade de adaptação climática, por exemplo, no norte da África, e nós temos agora a estatística triste de que nunca houve tanto afogamento de refugiados tentando chegar da Europa, fugindo da onde? Do norte da África. A leva de refugiados não é apenas por razões políticas, é também, e talvez possivelmente mais do que tudo, por razões de impossibilidade de condições de vida por alterações de mudanças climáticas. Peguem os relatórios do IPCC, eles vão falar de aumento da proliferação de doenças tropicais causadas por vetores, em particular mosquito, e de repente, do nada, vem chikungunya, vem zika. Isso não estava previsto? Claro que estava. É claro que o IPCC em 95 pensava muito mais em malária, mas qualquer tipo de vetor. E atenção, os vetores estão chegando. Não sei quantos de vocês conhecem hantavirose. Hantavirose é uma doença transmitida por roedores silvestres que, ao entrar são aerosóis, são coisas que você inala, são animais no mato, né? Eles são relativamente afastados da população, mas se você é contaminado por um hantavírus, a sua chance de letalidade é da ordem de 40%. Tá? E a gente descobriu essa doença no Brasil há menos de 20 anos, ou talvez há 30 anos, por aí. Né? A hantavirose no continente americano é conhecida dos anos 90 para cá, e a gente está apenas arranhando o conjunto de possibilidades que podem acontecer com uma alteração completamente descontrolada do ponto de vista da nossa capacidade de resposta. Ou seja, nós desenvolvemos a capacidade de alterar o clima de uma maneira tal que a gente já não consegue voltar atrás. O mínimo que a gente consegue fazer é assumir que as coisas serão diferentes. Quanto mais cedo eu agir, menos drama, menos custo eu vou ter e maior a possibilidade de sucesso. Mas, infelizmente, esse tipo de debate está muito, muito, muito longe da superficialidade com que isso tem sido debatido, inclusive na academia brasileira. Eu fico realmente muito triste que a maior parte dos meus colegas fique discutindo questões estritamente de curto prazo, sem nenhum horizonte de longo prazo, sem pensar o que vai ser o Brasil em 2030, em 2040, muito além dessas questões que vai vir um governo, vem para cá, e vai um pêndulo, vai para lá, e por aí vai, fica discutindo o supérfluo, né? A gente fica discutindo que música vai ficar tocando na banda do Titanic sem olhar para o barco afundar.